Então, vamos lá. O que a gente fez nos slides é tentar fazer ele conversar um pouco com a apostila. Então, na apostila tem o movimento ou o período, e embaixo tem palavras-chave. E a gente fez pensando como se fosse uma ficha, né, de resumo. As palavras-chave do impressionismo, no caso, são efeitos da luz, fotografia, continuando o assunto da semana passada, modernidade e ar livre. Semana passada a gente estava discutindo as correntes do começo e meio do século XIX, que eram... Ok. Vocês querem que eu me apresente de novo? Eu sou a Gabriela Regis, sou 015 da Unicamp, me formei no bacharelado ano passado, vou me formar na licenciatura sabe Deus quando. E semana passada a gente estava contextualizando o século XIX porque começa a cair nas provas de habilidades específicas a partir do impressionismo, mais ou menos. Eles chamam de modernismo, né? Essa época. Quando começam a surgir vários movimentos que tentam quebrar o que era considerado convencional na arte daquela época. E o que era convencional? Eram as coisas que Paris dizia que era convencional. Porque, assim, teve a Revolução Francesa, que afetou o mundo inteiro nos pensamentos, na filosofia, sociologia, todo mundo começou a repensar a sociedade e as lutas de classe, né? Então, todo mundo admirava o que a França produzia, porque eles achavam que eles estavam muito para frente. Eles eram super revolucionários. E aí, esse reconhecimento via num nível que muitos países que valorizavam a arte enviavam seus artistas para a França para aprender o que era ensinado lá naquela época, no final do século XIX, quer dizer, século XIX inteiro, né? A Academia de Belas Artes da França era muito reconhecida nesse sentido. De lá, eles iam para o Louvre, eles copiavam as obras dos grandes mestres que estavam expostas lá. Eles tinham que seguir esse panorama da academia de que os grandes mestres eram a solução artística para a pintura. Só que tinha muita gente que discordava disso, de dentro da academia, de fora da academia. A partir do meio do século XIX, na França começou a sentir uma revolta com essas convenções que a academia passava. Justamente porque os artistas queriam sair desse ideal e fazer coisas novas, explorar outras coisas. Só que a academia olhava esses quadros e falava, isso não é válido. Então, um cara que quis ousar e desafiar a academia foi o Manet, e ele quis expor os quadros deles nos salões anuais, um dos salões, né, o de 1863, e os professores dele recusaram a inscrição, falando, não é válido o seu quadro. E aí os artistas que tinham sido recusados brigaram bastante, porque eles achavam que a pintura deles devia ser vista. Isso gerou uma briga, e aí a academia resolveu fazer a vontade deles, mas de um jeito meio escroto. Eles fizeram esse chamado Salão dos Recusados, aqui em 1863, com as obras que tinham sido recusadas no salão anual da academia, o Salão dos Artistas Franceses. E como o Caio tinha falado, ele já tinha citado na aula passada, basicamente esse salão foi feito para as pessoas verem essas obras e rirem delas, como se fosse menor do que as que estavam sendo expostas no salão oficial. Só que como a sociedade estava mudando bastante,
por causa da Revolução Industrial e a Revolução Francesa, eles achavam que essas ideias eram muito ultrapassadas e pretendiam fazer com que a arte chegasse onde a modernidade estava, onde as cidades estavam chegando. Então, eles consideravam que as convenções da academia, essa valorização da arte greco-romana, do neoclassicismo, eles queriam que isso não fosse mais a verdade absoluta na hora de produzir os quadros. E aí, a Ana Lúcia também estava falando no passado desse Félix Nadar, o que está aqui na fotinha, né? Acho que vocês devem lembrar. Esse cara era um fotógrafo, para você ver como as coisas andam juntas. E ele concordava com as ideias do Manet, tanto que ele... Sim, ele ofereceu o estúdio dele para esses artistas que estavam bravos com a academia, para fazer essa primeira exposição dos artistas independentes, foi como eles chamaram, que não estavam ligados a esse movimento convencional. E essa exposição foi a chamada a primeira exposição impressionista, mas não foi o nome que eles deram, por causa de uma das obras que estava lá, e a gente vai falar mais para frente. Enfim, só para vocês verem a relação das coisas. Félix Nadar emprestou o estúdio dele, e aí eles fizeram uma exposição, chamaram de Salão dos Artistas Independentes, e aí a crítica depois caiu em cima, falando, ai, esses artistas impressionistas. Foi assim que ficou conhecido. No último tópico ali, estava falando da Revolução Industrial, como... Obrigada, Nicole. Como que isso afetou a vida diária, né, dos artistas. Tipo assim, eles foram expostos a coisas que eles nunca tinham visto antes, porque estava começando a globalizar o mundo. E também avançar muitas técnicas, que antes eram um pouco rudimentares. Por exemplo, para pintar, eles costumavam, antes da Revolução Industrial, ter que misturar o pigmento lá na hora, com gema de ovo, têmpera, uns negócios meio... Tipo, precisava de uma condição ideal. E aí, com as fábricas, eles tiveram a oportunidade de poder sair do estúdio dessas condições ideais para pintar ao ar livre, onde eles quisessem, porque agora tinha tubos de tinta. Aí a tinta não secava rápido, enfim, todo um avanço aí nesse sentido. A fotografia também foi um avanço pela possibilidade de você perceber melhor a luz nos cenários. Como eu disse, a academia via isso de uma forma muito idealizada. A coisa do que era escuro era uma ilusão que tinha que ser feita pelo artista. E aí, quando você tira uma foto, você percebe muito melhor essas coisas de luz, como ela incide no ambiente. E também eles foram influenciados por artes que estavam chegando de outros lugares do mundo. Essas artes gráficas, conta aí a xilogravura, a litogravura, eram técnicas que podiam possibilitar a reprodução de artes de outros lugares. Por exemplo, as artes francesas podiam vir para o Brasil através de reproduções em gravura. E também artes chinesas, japonesas vinham para a Europa e eles ficavam estupefatos com o quão diferente a cultura deles via o espaço e o desenho. Então é muito doido isso. Como essa revolução... obrigada. Estilo e litogravura. Estilo é uma impressão numa matriz de madeira. Matriz é a base, né? Você cava a madeira para fazer o desenho negativo, aí passa tinta em cima e imprime no papel. A litogravura é a mesma coisa, só que em pedra. Não é a mesma coisa porque você não tem que gravar, né? Você faz meio que uma pintura por cima com materiais próprios, e aí você tem todo um procedimento de laboratório lá. Exato, como cordel. No Brasil, isso foi bem forte no Nordeste.
para literatura de cordel. Então, tem bastante arte brasileira nessa parte de estilogravura. Aí, vamos ver como é que as coisas se encaminharam na França. Pelos livros de história, eles dizem que, além da Revolução Francesa, também existiu uma revolução artística lá. E são assuntos que a gente estava discutindo semana passada. Pode ter ficado meio solto, mas agora eu fiz um diagrama para ilustrar o que o livro Gombrich diz ter sido essa revolução. Ele explica que ela teve 3 ondas, claro que teve muitas mais, né? Porque teve muitos movimentos surgidos da França e ali do entorno na Europa. Mas, basicamente, tinha lá o neoclassicismo, que era a arte ensinada pela Academia de Belas Artes francesa. E aí, o primeiro que o Gombrich diz que se opôs a isso foi o artista Eugène Delacroix. Aqui o quadro mais famoso dele é A Liberdade Guiando o Povo. E por que que ele se opunha à academia? Ele achava muito chato ficar discutindo a arte da Grécia e de Roma, ele achava muito antigo isso. E que não tinha nada a ver com a sociedade que ele estava. E ele também achava a arte das pessoas da academia muito frígida, muito fake. Ele sentia que as pinturas tinham que trazer emoções das pessoas, tinham que ter um romance. Por isso que esse movimento se chamou romantismo. E aí eles colocam isso como um prenúncio do modernismo. Mas vocês veem que até então esses 3 quadros eles ainda não são muito usados, né? Eles continuam tendo figuras humanas bem definidas, alguma disposição racional das coisas, tipo uma semelhança forte da realidade. As cores não são lá muito malucas. Então, aqui no século XIX, mesmo que a Revolução Artística tenha sido mais no plano teórico, ainda assim, ó, quando a gente vai para frente na linha do tempo, vamos percebendo que o tema e a forma começam a conversar num sentido mais revolucionário. O Courbet ficou conhecido como líder do movimento realista. A revolução dele, ele era revolucionário mesmo e politicamente também, fez parte da Comuna de Paris, que tomou a Bastilha. Ele dizia assim: a academia tem convenções muito artificiais e eu não quero ir contra os meus princípios de artista, porque ele achava que o artista também não tinha que ser nada assim, uma burguesia, vai. Ele achava que o artista tinha que ser mais marginal, um herói, como o Hélio Oiticica vê as coisas também. Ele falava: eu não vou pintar nada que não seja o que meus olhos veem, o que as minhas mãos tocam. Por isso que ele chamava de realismo. Ele negava esses artifícios da academia em prol de uma realidade mais nua e crua. Quem viu A Origem do Mundo sabe o que eu estou falando. E aí, um amigo do Courbet, aqui eu coloquei as datas que eles nasceram e morreram para vocês verem que, em algum ponto, eles viveram todos juntos. E o Manet foi muito influenciado pelas ideias do Courbet. Só que, para ele, não bastava só reproduzir a realidade nua e crua. Ele achava que, mesmo a gente fazendo isso, ainda tinha algumas convenções que precisavam ser deixadas de lado, principalmente em relação ao que era escuro. Ele era muito contra. Ele dizia: meu, se você sair na rua e olhar o sol batendo nas pessoas, as sombras não são assim tão suavizadas. Existe um contraste muito grande entre o que é iluminado e o que está na sombra, e nem sempre essas... Ah, é. Verdade. Muito bem notado. Tá errado mesmo.
Então, ele se jogou mais nessa exploração das formas e deixou essa sombra do que era escuro para trás. Então, o Manet, que foi o cara que botou os quadros dele para serem expostos no Salão Anual e foi recusado, ele mexeu com muitos artistas da época que também não concordavam com a academia. Tanto que esses artistas estavam produzindo as pinturas deles e tentavam expor nos salões, eram recusados, isso ficou acontecendo por 10 anos, até que em 1874 eles resolveram se unir. Alguns amigos do Manet, por exemplo, o Monet, o Renoir, o Degas, Pissarro, esses caras, eles se uniram sem o Manet, porque o Manet era mais velho que eles, e nessa época ele já, apesar das frustrações, tinha conseguido desenvolver uma carreira e tinha bastante encomenda para fazer. Ele não estava tão revoltado mais. Então os mais novos pegaram essa revolta dele para si e se juntaram, exporam lá no estúdio do Félix Nadar, e foram eles, sem o Manet, que, influenciados pelas ideias do Manet, ficaram conhecidos como um movimento impressionista. Mas, assim, não era um negócio super formal, como a gente vai ver mais para frente. Muitos movimentos artísticos, eles vinham com um manifesto junto. Essa ideia de manifesto é bem século XX. Nessa época, o que acontecia é que eles se juntavam nos bares e cafés de Paris para discutir o que era arte. Então, assim, era bastante embrionário essa luta por se livrar das convenções artísticas. Então, eles não tinham um manifesto, mas eles concordavam em algumas coisas. Por mais que as produções fossem um pouco diferentes em temas, o que eles concordavam era. E a primeira aqui, a produção ao ar livre, vinha bem forte, principalmente do Monet. O Monet tinha um barco, que era o estúdio móvel dele, e ele era fiel à prática de pintar à luz natural, tanto que ele desenvolveu um trabalho que foi precursor no que a gente vê hoje em dia como serialização, né? Tipo, fazer várias pinturas com o mesmo tema, explorando aspectos diferentes dele. E aí, isso junto com o segundo tópico, fidelidade à experiência visual da natureza, foi o que eu disse. Como eu estava falando da sombra e da luz e da fotografia, eles começaram a recusar o que a academia ditava em favor de experimentar a visualidade da natureza mesmo. Sair do estúdio, onde a luz era muito idealizada, e se botar lá fora com os tubos de tinta e pintar o que eles estavam vendo sem discriminação. E aí vem a preocupação com os fenômenos ópticos. E o que é isso? Antes as cores eram limitadas em si mesmas nas formas. E aí eles começaram a perceber que não era tão simples assim. Quando a gente vê um cenário na nossa frente, as cores nunca estão isoladas nas formas, elas se interagem, elas se refletem, e os materiais têm opacidades diferentes, têm saturações diferentes. As sombras, elas não são um marrom, um preto definido. Eles viram que essas cores, elas se conversam muito mais do que a academia deixava aparecer. Então, a gente começa a falar do cara que ficou mais conhecido nesse movimento, o Claude Monet, que foi inspirado pelas ideias do Manet. Complicado, né? Esses nomes. Bom, ele foi para Paris, como muitos artistas dessa época,
viu as, viu as ideias da academia e achou que não era para ele. Se junta com o Renoir, provavelmente nos bares da vida em que eles discutiam a arte. E foi muito fã mesmo da ideia de pintar ao ar livre, que na imagem da direita é um exemplo de obra dele, e a gente vê que já começa a aparecer pontos sintáticos, como é que a Amanda tinha falado? Acho que era sintaxe, né? Que remetem a outros movimentos que vão vir no futuro. Por exemplo, o divisionismo, o neoimpressionismo, o pontilhismo, todos esses nomes são a mesma coisa. E aí vem a obra que causou grandes impactos na sociedade francesa daquela época, Impressão Nascer do Sol. Teve um crítico de arte, que eu acho que foi o que deu nome para esse movimento, que ele falou, eu ouvi dizer que vai ter uma exposição de arte na rua tal, no estúdio do Nadar. Mas quando eu entrei lá, eu não vi nada de arte, meus olhos quiseram pular para fora, assombrados com o que estava dentro do estúdio. Mas a real é que eles estavam muito mal acostumados às convenções e os salões anuais, né? O que o Monet queria passar para a sociedade é que a pintura não tinha mais que ser uma idealização da natureza, mas sim captar o que os nossos olhos veem de fato. Então, daí que começou a surgir essa pesquisa sobre os efeitos das cores na nossa visão e como os nossos olhos faziam as cores se misturarem na pintura, e essa pintura deixando de ser uma cena histórica, né? Um momento super importante para ser realmente um trabalho pictórico. Então foi por isso que causou tanto chabu, porque era totalmente diferente do que eles estavam acostumados a ver nas exposições de arte da época. Aqui a gente vê que esse quadro é bem pequeno, então é impressionante, né? O quanto que ele... Sim. O quanto que ele impactou, né? Mas desde o Courbet, inclusive alguém tinha comentado isso no grupo dos educadores, que a gente estava deixando de falar sobre as dimensões. Desde o Courbet, as cenas cotidianas sendo tratadas em grandes dimensões, em quadros de 1 metro, 2 metros, era muito chocante. Tipo assim, para a academia, cenas históricas e deuses e coisas clássicas greco-romanas tinham que ser a de maior dimensão, porque era super importante. Agora, cenas cotidianas, cenas de natureza morta, essas coisas tinham que ser em pequena dimensão, porque não era tão relevante assim. Mas esses artistas falaram, não, velho, é a minha vida, por que eu vou tratar isso de maneira menor do que coisas que estão, tipo, 1000 anos antes de mim, sabe? 2000 anos, sei lá. Então, eles começaram a quebrar com isso, produzir quadros de cenas cotidianas muito grandes, fazer essas artes que eram consideradas inacabadas ou de amadores, realmente para chocar e fazer os outros artistas questionarem essas convenções da academia. Aqui é um exemplo do que eu tinha dito de serialização. Isso é bastante novo, né? Antes, o que existia eram muitos esboços, muitos projetos de uma mesma pintura. Mas o Monet, ele percebeu que não bastava a gente sair e pintar um negócio, isso era verdade para aquele momento do dia, com aquela luz, com aquelas condições climáticas. E aí ele falou, o dia, a luz muda de minuto a minuto. Não tem como representar uma coisa fielmente de uma vez só. Então, ele fazia várias pinturas do mesmo lugar, em momentos diferentes do dia, que nem a gente vê aqui. O da direita é no dia, na luz da manhã.
Aí é bem esbranquiçado, meio nublado. O lilás e o azul claro, eles saltam bastante, tem um pouco de laranja. Mas aqui, e também a pincelada, a pincelada, ela é bem mais rápida. Não tem mais tempo de ficar, sei lá, 3 dias pintando, aperfeiçoando um quadro, porque tem que capturar o momento ali naquela hora. Se não pintar rápido, já passou, a luz mudou. Não é mais o que o olho captou, né? Deixa de ser. Então ele era fã dessa técnica de pintura rápida, né? O que é considerado um esboço para aquela época. Mas hoje em dia a gente vê que é bem impactante e bem vanguardista. Aqui na esquerda, desculpa, eu tinha falado direita. Ali era a esquerda, aqui é a direita. O da direita é no pôr do sol. E a gente chama de pinceladas rápidas, normalmente, quando vamos definir isso. Se alguém tiver uma informação mais precisa, pode falar. Enfim, para mostrar essa diferença de cores em pastel. Arrasou. Isa é muito boa nos termos técnicos. Pode passar. Só para exemplificar, né? Como que eles viam essa coisa da luz e das cores influenciando a pintura ali, que tinha que ser ao ar livre e rápido. E aí um dos outros grandes nomes que expôs junto com o Monet nessas primeiras exposições é o Pierre Auguste Renoir. Ele tinha um grande sonho de ser pintor, mas não era muito apoiado pela família. Em algum momento ele conseguiu ir para a França e ingressar na escola, na Academia de Belas Artes, onde ele virou amigo do Monet, mas mais nada. Ele pintava nos dois estilos, então ele tinha fãs que apoiavam o convencionalismo e tinha fãs que eram mais modernistas. Quando eu estava falando das revoluções, o Manet, ele não é especificado como um artista impressionista. Na real, ele aparece como um modernista. Ele é um pioneiro do modernismo, mas não tão bem definido assim, porque ele também teve uns momentos, tipo, de realismo e tal. E aí o Renoir tem fãs dos dois lados, mas ele favorece principalmente esse retrato da vida burguesa e mais ainda a vida burguesa noturna. Nessa época, a exploração pictórica fez uma pequena virada de tratar o preto não só como uma área vazia, mas como uma área que era de criação, tipo, usar o preto como matéria criativa dentro da pintura. E o Renoir e o Monet e o Manet, eles utilizavam bastante isso. Principalmente o Manet. Aqui não tinha tantos quadros, mas a semana passada a gente falou dele, né? Esse é um dos quadros mais famosos do Renoir, o baile no... Como que é, Moulin? Redemoinho da Galette. Aqui a gente vê que não é uma cena, um tema histórico clássico, nem nada, é um baile, né? Mas como a técnica dele de colocar várias pessoas no mesmo lugar, com muitos contrastes e borrões, as formas não são muito definidas, né? Eu acho que talvez a imagem oficial seja mais escura que isso, não tenho certeza. Mas o tema em si deixa de ser o assunto principal da obra, não é mais uma ilustração fidedigna, ou não é fidedigna, né? Porque é idealizada, mas a ilustração deixou de ser o ponto principal da pintura, era mais como que a cor e as sombras e isso afetando o nosso olho
iam funcionar na superfície do quadro, porque não era mais o que estava dentro do quadro, a cena que estava dentro do quadro, mas o que estava na superfície, né? O que a gente ia pintar em cima e como isso ia se relacionar, essas cores, até chegar no nosso olho. Essa Madame Georges Charpentier é uma das mecenas do Renoir e ele virou um artista de retratos, né? Muitos desses artistas, mesmo que eles fossem revolucionários, eles tinham fãs que queriam retratos dele. A burguesia estava crescendo e ela queria ser retratada, né? Porque eles estavam virando uma classe que detinha muito poder. Então, como é que fazia isso ser aparente para as outras pessoas? Você encomendava uma pintura, um retrato seu. Nossa, sim! Ah, esse cachorro, muito fofo. Então tinha essa valorização da burguesia e várias encomendas rolando. E aí a gente vê o preto surgindo como um elemento pictórico dentro do quadro. Beleza? Entenderam? Acho que acabou o Renoir. E a minha parte. Agora é a Isa. Então, gente, a Gabi, ela trouxe para aula dois artistas que a gente ouviu muito nome, que no caso é Monet e Renoir. Agora eu vou falar sobre duas artistas que também tiveram seu reconhecimento, mas elas tiveram estilos de vida dissonantes. No caso, eu vou falar sobre a Mary Cassatt e sobre a Marie Barraquemont. A Marie Cassatt, ela teve um estilo de vida muito diferente da Barraquemont, no sentido que ela já nasceu numa família de classe média alta. Então, isso influencia muito quando a gente fala sobre se tornar artista, porque que é o que a gente fala, né, a pequena burguesia, que essas pessoas, elas têm uma educação artística desde a infância, que é o caso da Cassá. Diferente do que muitas pessoas pensam, ela não é francesa, ela é estadunidense, ela nasceu na Pensilvânia em 1844, e desde criança ela começou a estudar técnicas artistas, principalmente desenho e pintura. E isso não significava que os pais apoiavam a carreira artística dela, porque tinha uma diferença muito grande entre você estudar desenho e pintura e você se tornar artista, principalmente se você era uma mulher naquela época. Até hoje em dia também, né? Mas isso é outro assunto para outra aula. Então, ela, desde criança, ela já tinha habilidade em tarefas domésticas, em artes manuais, que é o caso do artesanato, e em artes plásticas, que é o desenho e a pintura. Só que ela começou a gostar tanto de estudar artes plásticas que ela ingressou na Academia de Belas Artes quando ela era adolescente, com 15 anos, e a partir disso ela falou para a família que ela queria ser artista. Então, assim, deu, assim, briga na família dela, a família dela foi totalmente contra, mas ela conseguiu seguindo a carreira, tanto é que ela se mudou para Paris, em 1866, e ela já tinha visitado a Europa antes, porque como ela era de uma família abastada, ela já tinha viajado várias vezes à Europa, ela viajou para a França, para a Espanha, para a Itália, e ela continuou estudando arte quando ela se mudou para Paris. Só que assim, ela continuou estudando, mas ela teve que voltar para os Estados Unidos porque aconteceu a Guerra Franco-Prussiana. Para quem não sabe, a França e o antigo Império da Prússia, eles entraram em conflito territorial, que no caso a Prússia hoje em dia não existe mais, hoje em dia é chamada Alemanha, que foi justamente nessa época que houve a unificação da Alemanha. Então, assim, deu muita treta na França, a França perdeu essa guerra, deu uma crise econômica absurda na França, aí a Cassá teve que voltar para os Estados Unidos. E ela teve que morar com a família dela, que era contra a carreira artística dela. Imagina só. Então, mas ela voltou depois, que ela... Assim, ela não era reconhecida nos salões de arte, mas ela vendia seus quadros, ela vivia de vender seus quadros. Então, com a comissão das pinturas dela, ela conseguiu voltar para a Europa, para Paris, e lá ela estabeleceu o seu ateliê. E assim, gente, ela se tornou amiguíssima do Monet e do Degas, que é outro artista que a gente vai falar mais tarde.
Assim, eles eram super amigos, aí, assim, meio que tornou o grupinho dos impressionistas. Os impressionistas, no geral, eles se conheciam, assim. E tem, inclusive, obras do Degas e da Cassat que eles ficam se representando pictoricamente. E uma coisa interessante para falar sobre a Cassat é que a maioria das suas obras retratam mulheres em cenas de subjetividade e em tarefas domésticas. Então, são mulheres tomando chá, mulheres cuidando dos seus filhos, mulheres conversando. Ela não costumava muito representar homens nas pinturas dela. Ela apoiava o movimento sufragista. Alguém sabe o que foi o movimento sufragista? Escreve aí no chat. Peraí. Voto feminino. Exatamente, gente. O termo sufrágio nada mais é do que voto. E essa foi a primeira onda feminista. Ela começou nos Estados Unidos e depois foi para a Europa, mais especificamente no Reino Unido. E a Cassat, ela era assim, ela era árdua defensora desse movimento. Ela não necessariamente estava ativa nesse movimento, mas ela apoiava. Sim, sim, Giovana. Ela mesma foi uma das principais pessoas do movimento sufragista. Então, gente, a Cassat, ela tem essa relação muito forte com a vida da mulher, com as cenas de subjetividade que aparecem nelas. Então, essa pintura aqui na esquerda é o retrato dela mesma, que é com guache sobre papel. E, aliás, uma curiosidade sobre isso, o guache que a gente conhece hoje em dia não é o guache que eles usavam, que os artistas usavam antigamente. O guache de hoje em dia é uma tinta que chama poster color, que é uma pintura de secagem muito rápida e tudo mais, que eles faziam pôsteres. Isso é só uma curiosidade. O guache que os artistas usam é um outro tipo de guache feito à base de cola. Gente, essa pintura aqui é provavelmente uma das pinturas mais conhecidas da Cassat. Vamos fazer um exercício? Eu quero que vocês me digam assim, quero que vocês analisem essa obra, que isso é muito importante para as provas. Geralmente tem questões pedindo para analisar obras. Eu quero que vocês me digam, assim, porque essa é uma das pinturas mais conhecidas da Cassat. O que tem de tão relevante nessa pintura? O que vocês acham? Uhum. Sim, sim. O tom de azul também, a postura. Sim, gente. Gente, pelo amor de Deus, ó, parem para analisar essa poltrona. Qual é a estampa dessa poltrona? Quando a gente olha, parece que não tem uma estampa muito bem firmada, porque é justamente isso, gente. Os impressionistas, eles não querem registrar a realidade pura. Eles querem representar aquilo que eles estão vendo. Se a Cassat estava olhando para uma poltrona, sei lá, com estampa floral, é isso, ela pintou desse jeito e é isso que torna essa pintura tão conhecida. É justamente a poltrona azul e a posição da menina, que ela não está posando, que uma das pessoas falaram aqui, que ela não está posando. E, gente, o que a Gabi falou antes sobre a fotografia, ela influenciou muito as obras impressionistas, porque, assim, gente, com o advento da fotografia e a popularização dela, os artistas começaram a meio que ficar encurralados, porque eles pensaram, poxa, se a captação de um momento já está para a fotografia, o que nós artistas vamos fazer? Então, gente, os artistas começaram a pintar as suas telas a partir de um recorte fotográfico. Reparem na parte esquerda da pintura que a poltrona onde está o cachorrinho, ela não está totalmente representada. Está só a metade dessa poltrona. Se a gente fosse olhar para uma pintura do século XVIII, sei lá, uma pintura do Renascimento, do Barroco, a gente jamais ia ver uma representação de qualquer coisa pela metade. Aí os impressionistas começam com isso, porque se eles estão olhando a impressão, se eles estão pintando a impressão de alguma coisa, então eles vão representar aquilo que eles estão vendo exatamente, e não vão estar preocupados com o enquadramento perfeito.
Gente, essa pintura da Cassá, ela se tornou muito conhecida, porque a gente está representando aqui, a Cassá está representando uma mulher numa ópera, que é um local totalmente burguês, assim, e geralmente nas pinturas, por exemplo, pinturas do Degas, acho que até do Monet também, geralmente representam homens na ópera, e nesse caso a Cassá representou uma mulher. Aí, se a gente olhar para a técnica, ali no fundo, tem as pessoas, né? A gente não vê o rosto definido dessas pessoas, mas a gente sabe que são pessoas. Isso também começou com os impressionistas, porque a gente não vê a definição dessas pessoas. Essa pintura também é muito conhecida dela, o Chá. E ela é até grandinha, né? Assim, 92 centímetros. Mas. Então, essa pintura também é muito conhecida. Do lado esquerdo é a irmã da Cassá. Ah, é muito bonita, né? É a irmã da Cassá e a mulher que está segurando o chá é a amiga delas. E assim, gente, essa pintura ela é muito conhecida por causa do foco que ela tem em relação à prataria. Aqui no caso é o bule, a xícara e a bandeja. Quando a gente olha para essa pintura, a gente tende a olhar para essa parte da prataria e não para os modelos primeiro. Claro que isso depende da visão que a pessoa tem, mas essa pintura se tornou muito conhecida por conta disso, porque meio que o foco da pintura não é a pessoa, e sim a pintura toda, né? A pintura propriamente dita. E uma coisa importante que a Gabi já tinha falado antes é que os temas que os impressionistas estavam pintando eram muito diferentes do que os artistas estavam representando no passado. Porque assim, gente, a gente tem 5 temas principais da pintura, que são as pinturas de história, que é representação da mitologia, da Bíblia. Sim, sim, quase uma natureza morta, sim. Então, assim, em primeiro lugar, as pinturas mais valorizadas são as pinturas de história, que elas representam a mitologia grega, representam momentos históricos mesmo, representam passagens da Bíblia. Em segundo lugar, nós temos as pinturas de retrato, que são as pinturas de nobres, pessoas importantes. Em terceiro lugar, nós temos as pinturas de gênero, que é o caso dessa pintura aqui da Cassá, é uma pintura de gênero. Pintura de gênero é a pintura de cenas do cotidiano, que é o que os impressionistas estão fazendo. Em quarto lugar, nós temos as pinturas de paisagem. Então, assim, gente, pintura de paisagem já não era tão bem vista na academia. Por isso que também rolou esse burburinho com os impressionistas, que o foco da pintura deles não eram nem pinturas de história, nem retratos. E, em último lugar, tem a natureza morta, que, assim, no passado você era considerado um artista de quinta categoria se você pintasse natureza morta. Então, os impressionistas revolucionam nisso também, porque, cara, pintura de história os impressionistas não fazem, basicamente. Fazem retratos, sim, mas não é o foco deles, até porque eles querem sair ao ar livre. E pintura de paisagem, que é muito presente em Pissarro, Monet, Renoir. Acho que tem umas coisas do Cézanne também. Pode passar. Eu trouxe essa pintura aqui porque a Cassá ela fez muitas pinturas sobre mães cuidando dos seus filhos. Não mães, mas figuras maternas. Então, mães, vós, tias. Ela pintou muitas pessoas segurando bebês, cuidando de bebês. Tem uma pintura dela que a mãe está amamentando o seu filho. Isso, assim, é inédito. Inédito não, mas não era nada comum uma pintura dessas. Pode passar. E agora nós vamos para Marie Braquemont, que ela foi muito injustiçada na história da arte. Inclusive, se a gente pesquisar o nome dela na internet, a gente vai achar poucas pinturas dela, porque isso tudo foi motivo do seu marido que ofuscou ela no cenário impressionista. Ela se casou com um impressionista também, o Félix Braquemont, e ele não aceitava a forma como ela pintava. Não era nem que ela era uma mulher artista, mas que ele era contra a forma que ela interpretava o impressionismo. Então, assim, ela foi totalmente ofuscada na história da arte.
o nome dela tá sendo mais citado agora pelas versões revistas da história da arte, mas no passado não tinha muito, não falava muito sobre ela. O que é até contraditório, porque ela participou de 3 exposições impressionistas, então ela estava ali no meio artístico, mas o seu marido, ele ofuscava, ele pegava pinturas dela e ele assinava as pinturas com o nome dele. Então, assim, ela foi totalmente injustiçada. Tinha que ser homem. Então, assim, ela nasceu em Paris, ela era francesa, então, e assim, ela era descrita como uma das grandes damas do impressionismo, que essas grandes damas, no caso, eram Marie Cassatt, Berthe Morisot e a Roquemont. Tem pessoas que falam sobre a Eva Gonzalez também. Sim, Carolina, nossa, exatamente. Sobre isso, tem um filme, gente, muito bom, chamado A Esposa, não sei se vocês já ouviram falar. Não é sobre artes, é sobre literatura. Mas fala sobre isso, fala sobre o apagamento da mulher. Sabe aquele ditado horroroso de que por trás de todo grande homem há uma grande mulher? É exatamente isso que aconteceu. Mas assim, gente, ela era talentosíssima, porque com apenas 17 anos, ela teve uma obra exposta no Salão de Paris. Não era só a exposição dos impressionistas, era o Salão de Paris, que era aclamadíssimo em todo mundo, não só na Europa. Ela também foi amiga de outros impressionistas, como Monet e o Degas. Se eu não me engano, ela chegou até a ser musa do Manet em algumas obras, mas eu posso estar enganada, posso estar falando da Eva Gonzalez. Então, ela participou de 3 exposições impressionistas. E, gente, peraí, deixa eu ver o chat aqui. Nunca se relacionem com homens artistas. Sobre uma artista, Margaret King, que foi muito injustiçada pelo marido, inclusive a trilha sonora. É um filme também sobre essa questão. Ah, tá. Qual que é o nome do filme? Chama Grandes Olhos. Tá. Tem disponível, assim, em plataforma? Não sei. Tem no YouTube, eu acho. Ah, tá. Só uma combinação. Uhum. E assim, gente, pelo fato do marido dela não deixar ela pintar as coisas que ela queria pintar e tudo mais, ela meio que se tornou uma artista de ateliê, o que era um pouco estranho para os impressionistas, né? Porque eles eram contra essa ideia de ateliê. Então, ela não saía muito da casa dela para pintar. Ela representava cenas da vida dela. Ela pintava muito cenas do jardim da casa dela, que nem essa pintura do Terraço em Céfales, que é onde ela morou postumamente. Vamos fazer o mesmo exercício com aquela outra pintura da Cassá. O que tem de impressionista nessa pintura, gente? Pinceladas rápidas, sombras coloridas, sim. Sim, exatamente. Não enquadramento. Gente, olha a mãozinha do moço, eu acho que é o marido dela. Olha a mãozinha do cara ali, que não tá totalmente enquadrada, tá faltando só um pedacinho. Gente, no passado isso ia ser um absurdo. No fundo não tem detalhamento. Sim, exatamente. O que é engraçado, porque a gente sabe que são árvores, que são casas, mas não tá nítido, né? Que Pierre Bourraquemont era o filho da Marie, que inclusive esse cara, ele meio que assumiu para o mundo que o pai dele, no caso Félix, estava ofuscando a mãe dele na história da arte. Ele escreveu um documento falando como o pai dele era machista, como o pai dele era opressor com a mãe dele. Sim, amém. Então, gente, essa pintura é muito parecida com a outra, né? Que é ela representando uma pessoa no jardim dela, porque ela não podia muito sair de casa. E é isso. Pode passar, olha. Essa pintura aqui é um exemplo que ele é uma mistura de natureza morta com paisagem. E, gente, olhem as pinceladas dessa pintura.
Gente, é um absurdo como ela criou textura nesse quadro. E meio que tem uma dimensão entre as plantas, né? A gente consegue ver a diferença entre elas, que tem diferentes vasos. Gente, aquela árvore ali no canto esquerdo, gente, a textura dela é incrível. Muito legal, né? E agora eu vou abrir uma discussão, porque assim, gente, antes a gente viu o Monet e o Renoir, e agora a gente está vendo a Cassai e a Braquemont. Vocês conseguem perceber uma coisa, assim, em relação a mulheres impressionistas e homens impressionistas? O que eles representavam nas pinturas deles? Porque enquanto a Cassai e a Braquemont representavam cenas do cotidiano, cenas domésticas, de mulheres, cenas de jardim, os homens representavam o quê? Tá bom, Nicole. Cenas de bares, de cafés, de barcos, cenas de dança, cenas de tudo que as mulheres não representavam, basicamente. Mulheres nuas, sim, porque os nus femininos ainda eram muito presentes nessa época. Sim, Natan, basicamente pinturas fora de casa. E que a gente pode abrir uma discussão sobre isso, se a gente tiver tempo, porque o impressionismo é super extenso. Que é isso, né, gente? As mulheres artistas, elas estão presentes aí no universo da arte, mas vocês percebem como a diferença entre a própria arte produzida tanto por homens quanto por mulheres? Eu ouvi dizer... Peraí, deixa eu ver. Eu ouvi dizer que Natureza Morta era relacionada a mulheres, que elas não tinham muito reconhecimento com retratos e outros tipos de cena que não eram domésticos. Sim, é exatamente isso também. É porque, assim, Natureza Morta é um estilo de pintura bem antigo, até. Ele começou... Natureza Morta, na verdade, é um tipo de estudo de pintura que os artistas usavam para depois realizarem pinturas de história ou retratos. E, sim, muitas mulheres eram artistas, eram pintoras de natureza morta. E isso tem uma grande relação também, assim, com o machismo presente na história da arte em relação às mulheres, né? E é isso, gente. Vou passar a palavra para Caio. Se apresenta, Isa. É verdade, gente. Não me apresentei no começo. Gente, eu sou Isabela Vita. As pessoas me chamam de Vita só. Sou do bacharelado da licenciatura em Artes Visuais da Unicamp. E tem um termo que chama artes menores que eram consideradas femininas. Artesanato, cerâmica, tecelaria, sim. Sim. Bordado também, tapeçaria. Artes aplicadas também. Brabíssima. Ai, gente. Ai, eu lembro desse dia, Natan. Foi incrível. Esse dia eu troquei uma fotografia do Natan com um bolo. Foi incrível. Enfim, gente, estou no terceiro ano da faculdade, estou aqui como educadora do Arte Pra Quê e espero que vocês tenham gostado aqui da minha parte. Então, bora. Pode ir, Caio. Bom dia, pessoal. E essa obra, Isa? Pode passar? Pode. Era só para mostrar as pinceladas. Eu não falei sobre o empastelamento que eu ia falar, né? Gente, empastelamento nada mais é do que a tinta que ela não fica rente ao tecido da tela. Então, assim, gente, no passado era uma característica técnica, inclusive, que a tinta ficasse o mais lisa possível na tela. Isso é muito presente em pinturas barrocas, pinturas renascentistas. Até no começo do século XIX isso era presente. E assim, com os impressionistas, como eles faziam essas pinceladas rápidas, eles não estavam nem um pouco preocupados em deixar a pintura, a tinta o mais rente possível da tela. Então, por isso que também cria esse efeito de pincelada rápida, que a gente chama de empastelamento, que parecem achuras, né? É uma pintura com textura. E isso é uma característica muito forte dos impressionistas. É isso.
Pode ir, Caio. Oi, gente, bom dia. Continuando então essa leva de pintores impressionistas, a gente tem o Degas. Degas vem também de uma família bem rica. Não sei se vocês lembram, na apresentação da semana passada, que a Gabi mostrou Ingres, e o Ingres foi um grande mestre, assim, pro Degas, no sentido de que a pintura que o Ingres fazia, claro, era neoclássica, mas tinha um desenho muito bem definido, né? E a pintura e o desenho do Degas vão ser muito conhecidos. A pintura do Degas está muito relacionada com o movimento e o espaço. Dentro do impressionismo, a gente tem toda essa pesquisa ótica e visual muito intensas. E aqui o que vai interessar o Degas é justamente essa impressão e sensação que os corpos vão ter no espaço. E o Degas, ele foi muito influenciado pela fotografia da mesma forma que a Mary Cassatt. E é muito importante tudo que a Isa falou a respeito desse recorte fotográfico, né? Essa sangria, essa parte da tela que fica de fora e que era muito pouco convencional na pintura neoclássica. Aqui eu acho que é uma das telas mais famosas do Degas, né? O grande tema dele, se é que isso pode ser um tema, na verdade um objeto de estudo, e aí a gente pode entrar numa discussão já atualizada a respeito desse objeto, dessas bailarinas que o Degas pintava justamente, né? Menores de idade, gente, Degas um homem mais velho. Tem alguma coisa estranha aí, não é mesmo? Enfim, péssimo. Mas o Degas, nessa pintura, a gente tem todos esses elementos formais que eu falei, né? O próprio recorte da tela, se vocês olharem nos seus cantos direito e esquerdo. Então, Ana, não sei. Não posso afirmar com toda certeza. É muito interessante, inclusive, pegar o gancho do que a Ana falou e pegar o que o Gombrich, que é um autor inglês que escreveu História da Arte, que é um livro do vestibular, fala justamente sobre isso, que o Degas, nessas pinturas e desenhos das bailarinas, ele não traz nenhuma dimensão psicológica. E aí, novamente, a gente entra nessa discussão a respeito do gênero na pintura, no sentido de que essa pintura machista, ela não trazia uma dimensão psicológica para as mulheres, é como se elas não pensassem, sabe? Então, sim, isso é muito problemático. Se a gente fosse parar para pensar friamente, cancelaríamos a história da arte europeia inteira, né? Péssimo. Sim, a Isa já comentou sobre esse livro. Qual era o nome daquela autora, Isa, que você comentou do artigo comigo? Deixa no chat. Então, é a Camille Lawrence. Ela escreveu um livro chamado Little Dancer Aged 14, que é o nome de uma estátua do Degas, que conta a história da principal musa do Degas. Aí nesse livro fala sobre a relação dele ser celibatário com a representação até exagerada de mulheres. Por que um homem celibatário tem tanto interesse em representar mulheres e menores de idade? Sim, né? E aí a gente vai ter outros exemplos mais para frente, tipo Escher. Aguardem os próximos capítulos e as fofocas da história da arte, porque a gente vai cancelar todo mundo aqui, entendeu? Mas enfim, eu acho que falando formalmente da pintura do Degas era isso. Pode passar, Ni. Como eu falei, o Degas também faz muito uso do pastel e do desenho dentro da obra dele. E por que essas técnicas, né? Porque o desenho e o pastel, justamente por estarem muito associados com o esboço e ao treino,
também são muito bons para expressar o movimento de uma forma rápida, né? E a gente está falando do impressionismo e dessa questão de tentar capturar esses instantes e essas sensações, né? E eu acho que esse pastel, particularmente do Degas, exemplifica bem isso nessa sequência, né? De movimentos. É quase como uma fotografia de alta exposição, em que o movimento fica bem marcado, né? E aqui eu acho que as cores, falando de impressionismo e da pesquisa impressionista, também tem uma questão bem forte, né? Porque o impressionismo ele começa a estudar essa relação das cores complementares e todo aquele círculo cromático. Essa é uma obra do Degas que está aqui no Brasil, no MASP, em São Paulo. E o Degas também ele foi para a escultura, ele queria estudar também esse movimento para fora do papel, né? É uma coisa que o Argan, que também está na bibliografia, comenta, que o Degas ele é muito bem sucedido nesse transporte dos estudos que ele estava fazendo bidimensionais para tridimensionalidade. E eu acho que essa obra que está no MASP, em relação ao movimento, nem tanto, porque ela é bem mais estática. Mas se vocês pesquisarem na internet, isso fica bem mais evidente, assim. Eu trouxe essa porque é um trabalho que está, entre aspas, perto da gente, né? Muito entre aspas, porque nem todo mundo tem acesso ao MASP, enfim, questões. Mas, enfim. Ah, e detalhe, né? O título era Bailarina de 14 anos. Vamos pensar aí a respeito desse título, é péssimo. Enfim. Tem, Carol? Desculpa, a gente não está acompanhando isso. Sim, essas musas, né? Essas modelos que os artistas trabalharam com, enfim, tem relações meio shades, não é mesmo? Enfim. Para fechar o Degas aqui, eu trouxe outra tela que tem um recorte muito fotográfico, o absinto, como sabemos é uma bebida alcoólica fortíssima, e eu queria que vocês descrevessem para mim o que vocês estão vendo nessa tela, o que chama atenção. As cores, sim. O ângulo. A perspectiva, a feição. Eu acho que é até legal trazer essa tela, porque ela tem cores bem anti-impressionistas, assim, se a gente for pensar aquelas cores bem vivas e mais fortes de artistas tipo Mary Cassatt ou Monet. Eu acho um contraste bem legal. Ela tá bem mal, né, gente? Ela tá meio acabada. Sim, tudo isso, né? São pessoas dessa vida noturna mesmo, né? Parisiense. E eu acho que vocês pegaram o essencial, assim, muito importante da questão formal desse quadro. Esse recorte, né? É quase como se nós, junto com o Degas, estivéssemos assistindo essa cena, essas pessoas do outro lado da nossa mesa, né? Enfim, é um recorte muito fotográfico e bem importante para a gente entender essa questão dentro da obra, das obras impressionistas, né? Seguindo o baile dos cancelados, a gente tem aqui o Rodin, que é considerado aí pela nossa literatura. É sempre bom lembrar que a gente está falando de uma literatura também do hemisfério norte, europeia, americana, no caso americana, né? Quem escreve muito sobre o Rodin é a Rosalind Krauss, que é uma autora americana. Mas o Rodin, ele foi, assim, um escultor que começou a despontar dentro das pesquisas tridimensionais aí, porque a gente também fala da história da arte, de todas essas questões branca, europeia, tal, e também uma história muito pictórica, né?
Exatamente, modernismo que vamos cancelar todos. Mas é uma história muito pictórica, ou seja, muito ligada à pintura. E, enfim, vamos elaborar aí as questões. Pode passar, Ni, porque tá tudo pintura. A Gabi, na primeira aula, mostrou o Arco do Triunfo e foi bem legal ela ter mostrado esses exemplos de arquitetura neoclássica, né, que tem aí por Paris, porque às vezes a gente não fala muito de arquitetura e da relação das artes visuais com ela. Isso que a gente está vendo aqui é um relevo. Os relevos são meio que um meio termo entre a pintura, que é totalmente bidimensional, não tem volume real, né? Não tem três dimensões, e a escultura. Esse relevo chama a Marselhesa, ou a Partida dos Voluntários, foi feito pelo François Rude e tá no Arco do Triunfo, né? E eu queria que vocês olhassem para esse relevo e tentassem identificar que características ele tem, assim, neoclássicas, se a gente for pensar nesse movimento. Uhum. Heroísmo, né? Sim, sim. A Partida dos Voluntários. Esse tipo, o título sempre é muito importante para vocês tentarem sacar alguma coisa da obra. É. Uhum. Sim, né? Do mijo. Elementos greco-romanos, muito importante, Júlia. Sim. Então, o Nathan também foi bem no ponto. A gente tem essa cena histórica, né? Toda a questão da Revolução Francesa. E a gente tem aqui uma coisa muito importante que os modernistas vão começar a se livrar, né? Que é a alegoria, ou seja, representar algum tema mítico com uma imagem, uma cara humana. E aí a gente tem aí em cima a Vitória, que justamente está guiando os nossos voluntários aí nessa revolução. E a Rosalind Krauss, que é essa autora americana que eu citei no começo da aula, ela fala muito desse trabalho para fazer um contraponto com as coisas que o Rodin vai trazer para a escultura. Por quê? Aqui, como é uma obra neoclássica, a gente tem que pensar nessa coisa racional, né, do neoclassicismo. Então é uma obra muito simétrica, os dois lados são muito bem equilibrados, tanto de cima para baixo quanto a relação direita para esquerda. O relevo, ele, por ter essa questão mais bidimensional, ele permite uma visão completa do trabalho tridimensional. Por que eu estou falando isso? Porque a escultura tem uma característica muito forte de você ter vários pontos de vista diferentes conforme você circula ela. E dentro do neoclassicismo vai ter sempre uma preferência por um ponto de vista frontal ideal, ou seja, mesmo sendo uma escultura, esses artistas neoclássicos eles tentam representar essas formas tridimensionais de uma forma muito mais privilegiada do jeito que você vê de frente. E por que isso? Porque a gente precisa ler essas histórias, não é mesmo? A gente tem que olhar esse relevo e entender que é a Vitória conduzindo aí o povo. Enfim, você tem que entender essa historinha. Isso tem que ficar muito claro. E dentro da escultura do Rodin, isso já não vai ficar tão claro. E a gente pensando nas pinturas impressionistas e no caráter modernista delas nesse sentido, a gente já vê um abandono dessas narrativas muito claras, né? A partir do momento que os artistas passam por uma coisa muito mais prosaica. E outra coisa muito importante, falando de escultura desse trabalho, é que se você olhar os personagens da nossa direita e esquerda e o movimento com que esses corpos circundam a Vitória, vão circulando, né? Então eles dão a impressão de que eles entram e saem do fundo da parede, né? Do arco. Por que isso? Porque eles tinham que dar essa sensação
de tela mesmo, de uma cena, e que é um elemento muito importante da escultura também, o espaço, né, onde essas coisas acontecem e o tempo, que é justamente essa noção de que você vê um corpo indo para frente e outro indo para trás, passado, presente, futuro. Isso é muito importante estar muito claro para os neoclássicos. Sim, bem ilustrativo, Gabi. E aqui a gente tem um trabalho do Rodin, o nosso querido cancelado, que vai contra tudo que eu acabei de falar. E eu queria ver o que vocês acham, por quê? O que está acontecendo aí nesse trabalho do Rodin? Ou era para estar acontecendo, né? Uhum. Gente, parece o próprio inferno mesmo essa porta, porque não dá pra entender nada do que tá acontecendo. Sim, Naísa. Então, esse título, lembra que uma das principais inspirações também dos artistas, além da mitologia, era a literatura. A Porta do Inferno tem esse nome justamente porque era para ser uma ilustração do Inferno de Dante, que é um autor. Era. E vocês já sacaram por que era, né? Porque não dá para entender absolutamente nada do que está acontecendo aqui. Lembra que eu falei dessa relação figura-fundo, que o relevo reforça muito? Ou seja, essa sensação que você consegue, tem um espaço para além da parede, enfim, toda essa coisa quase de uma pintura. Então, aqui não acontece, justamente porque o Rodin parece que retorce muito essas figuras e elas são muito similares umas às outras, e isso gera uma ambiguidade. Você não sabe quem é quem, o que é fundo, o que é frente. Tudo está acontecendo de uma maneira muito simultânea e ambígua. E a Rosalind Krauss vai apontar pra gente que aqui começa a nascer a escultura modernista porque ela passa de uma coisa muito mais narrativa, ou seja, contando uma história, e muito mais autorreferente, ou seja, é escultura falando da escultura. E por isso que muitas vezes quando a gente vê trabalhos de escultura modernista, a gente não entende muito bem, sabe? É uma dificuldade de, entre aspas, ler o trabalho, justamente porque ele não está contando nada pra gente de uma maneira sequencial e bonitinha, sabe? Pode passar ali. Não, ele não é suíço, ele é francês. Aquela obra tá na Suíça. Essa porta inspirou a porta do Rodin. Parece até zoeira, né, gente? Mas aguarde os próximos capítulos, Maria. Você vai entender. Mas é uma inspiração do Rodin para fazer aquela porta, gente. Eu sei, parece mentira, né? Mas aqui a gente tá falando de um trabalho também do Renascimento italiano, perfeitinho, dourado, cheio de ouro. Nem parece, né? Mas enfim. O Rodin tem uma questão da arquitetura muito importante também, né? E aqui, as três graças são um tema muito recorrente tanto na pintura quanto na escultura, porque é um tema clássico da mitologia greco-romana, né? Mas a Rosalind Krauss cita esse trabalho justamente porque, como eu falei, né, essa questão de a narrativa está muito clara para o espectador e esse ponto de vista frontal preferem ser mais, como se diz? Ai, gente, destacado. O Canova, ele tá dentro do neoclássico, esse movimento que nós estamos conversando, e essa ideia do movimento, né? Não são figuras repetidas, são figuras diferentes que sutilmente vão mudando de posição. Tá bom, Ni? Vão mudando de posição, né? Então a gente tem muita sensação de equilíbrio e simetria nesses trabalhos. E aqui nesse trabalho do Rodin, que inclusive está lá em cima da Porta do Inferno,
a gente não tem nada disso. Por quê? Porque ele repete as três figuras, né? As três sombras são sad boys, são o oposto de tudo isso. E para Rosalind Krauss isso reforça esse sentido da escultura modernista não ter uma leitura óbvia e falar de si mesma, né? Enfim. A última coisa que a gente vai falar sobre o Rodin é que, bom, a gente sabe que o neoclassicismo tem aí sua grande inspiração na Antiguidade e no Renascimento. E a gente sabe que houve um grande estudo dos elementos anacrônicos. Anacrônicos não, anatômicos, eu já tô louca. Então, nesse trabalho aqui do Canova também, a gente tem isso exemplificado, ou seja, esses escultores eles tentavam fazer com que o movimento que as esculturas estavam tentando simular realmente parecessem feitos e possíveis por um corpo, sabe? Um pouco maluco para essa obra, mas por ter todo esse estudo anatômico, o escultor podia tentar reproduzir isso na obra dele, eu quero dizer. E aqui nesse trabalho do Rodin, isso não está muito claro. Por quê? Porque ele une o corpo da figura feminina com a masculina. E tipo, é meio estranho, assim, se você olhar de qualquer ponto de vista, não está muito clara a forma, né? Ela não está super bem desenhada como na obra do Canova. E a Rosalind Krauss, inclusive, descreve a figura feminina como um bolo de carne. Enfim, péssimo. Mas é isso, né? A figura do Rodin é muito ambígua. Os corpos se unem, se mesclam, enfim. Já não tem essa narratividade super clara. E agora, por que o Rodin foi cancelado, gente? Isso mesmo, Isa. É o primeiro capítulo. Vamos fechar aí com um grande exposé. Porque Camille Claudel, assim, se você pesquisa o nome dela na internet, é muito revelador de como a história da arte é escrita e construída por homens e como isso apaga as mulheres. Porque uma pesquisa rápida do nome dela vai aparecer vários artigos psiquiátricos, a amante de Rodin. Então todo o trabalho artístico dela fica em terceiro plano. E o museu dela na França só abriu em 2017, sendo que o do Rodin já tem anos. E o museu do Rodin tem um acervo muito extenso da Camille Claudel. Então aí a gente já percebe que tem uma coisa bem errada, né? Mas enfim, Camille Claudel nasceu no interior da França, de uma família classe média. Ela sempre gostou de fazer escultura. E os pais dela perceberam isso e o pai dela chamou um tutor para guiar esse caminho na vida dela, artístico. Como a Isa falou, as mulheres estavam muito ligadas à casa, à vida, como se diz, da família mesmo. Esse núcleo familiar tem que casar, não estuda. Então, a Camille Claudel decidir ser escultora foi muito mal visto, assim, tipo, a escultura é dos homens. Inclusive, os críticos da época se referiam muito ao trabalho dela, vida doméstica, exatamente, ao trabalho dela como um trabalho masculino. Quer dizer, então, era como se quase ela não tivesse mérito próprio, sabe? E isso na sociedade era muito mal visto. E a família também da Camille, apesar de apoiar bastante ela, também não acha exatamente tão legal, né? Fica meio preocupado, mas enfim. Ela estuda com Alfred Boucher, que foi um primeiro grande mestre dela. Vai para Paris, ela frequenta a Colarossi, que era uma das poucas escolas que aceitava mulheres. E mesmo quando aceitavam, assim, tinha várias restrições. As mulheres não podiam assistir aulas de modelo vivo. Exatamente, sempre essa legitimidade, né? Muito questionada.
Exatamente, na Bauhaus, a gente vai ver mais pra frente as mulheres ficavam na tecelagem. É muito difícil isso. Ela aluga um ateliê com amigas e começa a ter aula com o nosso querido Rodin. E aí o que acontece? O Rodin percebe o talento dela e já bota ela para ser assistente. E eles começam a ter um caso. E nessas deles terem um caso, a Camille vai ter várias obras assinadas pelo Rodin. Então, assim, nada de novo sob o sol. Péssimo. E vai ser uma relação muito conturbada. A Camille vai ficar muito, muito abalada. Ela vai fazer de tudo pra ficar com o Rodin, só que o Rodin, no final das contas, não tá nem aí pra ela. No final do século XIX, ela dá um basta, assim, nessa relação deles. Ela começa a buscar se desvencilhar ao máximo da figura do Rodin, o que é muito difícil, porque ainda hoje sempre se associa a imagem dela com a do Rodin, e isso é totalmente péssimo. E no começo do século XX, ela tem várias crises, assim, ela fica muito mal, ela destrói vários trabalhos, e a família dela intervém e coloca ela num hospício, onde ela vai ficar até o final da vida dela. E inclusive tem um filme de 2013 sobre isso, que chama Camille, que acho que é a Juliette Binoche que interpreta ela. Enfim, é um grande exemplo de mulheres apagadas e que agora a história da arte mais progressista tem revisto, né? Eu trouxe esse trabalho da Claudel porque eu acho ele muito bonito para trazer uma coisa que a Isa já tinha comentado, né? A visão da mulher sobre as coisas, não uma visão masculina. Esse trabalho ele representa um tema hindu que a Camille Claudel estava estudando na época. Ela é muito influenciada pela literatura e pela mitologia também. E aqui a gente tem a mulher. Pensem aí, como a mulher está retratada nesse trabalho? Nossa, a Gabriele falou uma coisa essencial: o corpo não está sexualizado. Uhum. Eu acho que vocês sacaram, né? Esse ponto de vista da Camille vai ser muito interessante porque ela não vai ver o corpo da mulher simplesmente como um objeto sexual. Pode passar ali. Olha a diferença para a obra do Rodin. Ela vai retratar a mulher tanto jovem quanto mais velha, quanto adulta. Enfim, ela vai ter um tratamento para o corpo da mulher muito mais emancipado e próprio, sabe? Que é totalmente diferente dessa obra do Rodin, se a gente comparar. Pode passar, Ani. Essas obras foram produzidas no mesmo período de tempo. E elas tratam muito sobre sexualidade, amor, muito dentro desse período que eles estavam vivendo esse romance, né? Mas as mulheres vão ser sempre o foco da Camille dentro da obra dela. E aqui, acho que tem, sim, vamos. Esse trabalho, ele tem uma questão importante dentro disso que eu falei da Camille e da visão dela sobre a mulher, porque o título é O Profundo Pensamento. E os artistas homens geralmente representam as mulheres não como seres pensantes, né? Isso é forte de se falar, mas é verdade. E uma artista se retratar assim é um statement muito forte, assim, tipo, muito importante. E por isso que a Camille era vista com esse temperamento forte, enfim, né? Sim, a Camille, ela era muito boa com barro, com gesso, com mármore. Inclusive, ela esculpia mármore pro Rodin. E foi uma coisa que o Rodin admirava muito nela, misturava materiais. Isso também é muito importante na escultura, né? Aqui a gente ainda tem esses materiais muito nobres na escultura, que se a gente for parar para pensar, são importantes para a gente entender ela como coisas feitas para durar, né, ao longo do tempo. Essa obra já é de um período que a Camille estava se afastando do Rodin e buscando um caminho dela, assim.
os críticos descreveram essa obra como masculina. Por que vocês acham que descreveram assim? Eu acho que a Carol foi no ponto, assim. Tem a sensualidade, né, Júlia, também. É uma questão bem tida como masculina, né? É bizarro isso. Inclusive, essa obra quase foi censurada, porque ela tem um nu, mas aí esse drapeado da mulher não foi considerado totalmente um nu, só que um ponto que a Camille trabalha muito formalmente nos trabalhos dela são esses volumes que parecem nervos, caules de árvore, enfim, é uma característica muito bela nos trabalhos dela, né? Sim, e a dimensão psicológica e emocional nos trabalhos da Camille é uma questão muito importante no trabalho dela. Mas eu não achei as dimensões. Depois eu vou editar os slides procurando com mais calma. Mas não são obras muito grandes. Aqui, lembra que eu tinha falado lá do Canova, das 3 figuras? Vocês conseguem perceber como isso era uma questão muito central dentro da escultura? Desse trabalho da onda? O que vocês dizem do material dela? Uhum. É uma questão. Gente, eu só falo é uma questão, vou morrer. Sim, exatamente. Tem essa mistura de materiais. Essa obra está no Museu do Rodin. E ela, assim, já foi feita em 1903, né? A Camille é internada em 1913. Detalhe, Camille foi internada com 40 anos, sabe? É um absurdo essa situação inteira. Mas enfim, ela tem uma carga sentimental e dramática bem importante, assim, porque é quase como uma entrega, né? Tipo, essas figuras estão quase à mercê dessa onda. E essa inspiração, como eu sempre falo, né? A história da arte sempre faz referências e a gente vai ver mais pra frente com mais força em obras do Van Gogh, enfim. Mas o japonismo, isso que a Gabi falou lá no começo da aula, é muito presente nesses artistas do século XIX franceses, porque eles estavam recebendo essas gravuras, essas coisas do Japão, é o começo da era Meiji no Japão, que é uma era que o Japão começa a se abrir de novo para o Ocidente, a fazer trocas comerciais com a Europa. Então, essa gravura e esse jeito de trabalhar as coisas de uma maneira muito plana para os padrões europeus começa a chamar muita atenção dos pintores europeus e essas influências começam a aparecer a partir daí, né? É o japonismo. E é isso, gente. Dúvidas, questões? Vamos. Caio, eu posso traçar um gancho assim em relação ao japonismo agora? É claro que pode. Espera, vou até abrir a câmera. Vou abrir a minha também. Espera. Então, gente, japonismo é uma coisa assim complicada, porque temos um fenômeno tanto na história da arte quanto na história da humanidade, tudo, que chama orientalismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o orientalismo nada mais é do que o Ocidente acreditar que eles inventaram o Oriente. Isso significa que... Ai, meu Deus, espera, travou aqui. Vocês estão me ouvindo? É que travou aqui para mim. Sim, sua câmera também tá boa, Lisa. Ah, tá. Ah, porque travou o chat aqui, eu não achava que tinha travado tudo. Mas, enfim. Então, gente, o orientalismo é isso. É uma apropriação cultural, basicamente. Isso foi muito presente no Oriente Médio, no Norte da África. E, em relação ao leste asiático, isso foi muito presente no Japão e na China, que é o que a gente chama de japonismo ou japonesismo. A gente vê muito isso em obras, como o Caio falou, do Van Gogh,
A gente vê isso no impressionismo, a gente vê no expressionismo. Até hoje, assim, tem umas referências do leste asiático muito presentes também, no Oriente Médio. E, como eu falei antes, é uma apropriação cultural, basicamente. E quando o Japão abriu suas portas para o Ocidente, ele, na verdade, estava em uma grave crise econômica, quando a Era Meiji foi instaurada e tudo mais. Sim. E a principal fonte de inspiração desses artistas do japonismo são os ukiyo-es. Ukiyo-e são essas gravuras feitas com várias bases de madeira, é bem diferente da xilogravura. Por mais que seja feita em madeira, é uma técnica muito diferente, assim. Enfim, então esses artistas se inspiravam nesses ukiyo-e, se inspiravam em aquarelas, e tem obras, acho que até da Cassá também, de muitos artistas do impressionismo que se apropriaram da estética do ukiyo-e. Então, o termo ukiyo-e, em japonês, significa imagens do mundo flutuante, porque os japoneses tinham essa ideia de trazer uma contemplação da natureza, mas não como ela é vista pelos olhos, assim, propriamente dito, e sim uma interpretação, e não uma natureza única e universal. Porque essas obras japonesas, elas têm muito do artista também. Por mais que os artistas japoneses tivessem uma visualidade muito próxima, cada um interpretava de uma maneira diferente. Tanto é que, em estudos ocidentais, eles aproximam essas obras japonesas com um certo erotismo, que a verdade não é ao mesmo tempo, sabe? Tem pessoas que dizem que essa própria obra da Grande Onda falam que ela tem um traço de sensualidade, sabe? Que eu não sei se é isso mesmo, mas ok. Que tem toda essa questão de fetichização do Oriente também, que é muito presente no orientalismo, no japonismo. Infelizmente, a gente não vai poder... né? Sim, sim. Nossa, gente, história da arte europeia basicamente é apropriação cultural, fetichismo. Sim, cancela a Europa, cancela a Europa. Que nem, gente, tem uma obra do Monet, que é basicamente ele representando sua esposa com um kimono e vários leques, tem vários leques no fundo. E essa obra é como se ele representasse atributos da cultura japonesa. Só que ele... É até embaraçoso. Só que, assim, acho que ele não pesquisou direito, e ele colocou leques chineses na pintura, e não japoneses. Então, assim, é até uma pesquisa um pouco rasa por parte dos europeus, de acreditar que tudo do Oriente é, assim, ou japonês, ou chinês, sabe? Geralmente atribui muito Oriente a Oriente Médio, China e Japão só, e esquece todos os outros países. Que, aliás, gente, não sei se vocês sabem, mas teve uma artista asiática, indiana, mais especificamente, chamada Amrita Shergill, e ela expôs no Salão de Paris. Ela era uma artista impressionista e indiana. E o nome dela nunca é falado, assim. E depois também vários artistas japoneses e chineses vão para a Europa, né? E começam a tentar pintar de uma maneira europeia. Tem essa questão também. Teve uma exposição na Pinacoteca bem grande, inclusive, há muitos anos atrás, com obras de artistas chineses que foram para a Europa. Enfim.